dar as boas-vindas a todos que estão aqui com a gente hoje, nesse momento muito especial do nosso curso, que é o momento mesmo da nossa aula magna, né? É o momento que a gente inaugura, né, um pensamento que acompanha, na verdade, o nosso curso ao longo do semestre, ao longo do ano letivo, né? É o momento em que a gente começa a organizar as nossas ideias para além daquele cotidiano da sala de aula, né? Então, é um momento muito especial mesmo para o nosso curso. Então, e é com muita alegria que eu apresento para vocês, que eu falo hoje que a gente vai ter uma aula magna com uma pessoa muito querida, os alunos já ouviram aqui a gente cumprimentando o Luiz, né, Luiz? É um momento, uma pessoa muito querida e uma pessoa muito alinhada com aquilo que, né, com esse futuro, né, com esse olhar para o futuro que a gente deseja fomentar e que a gente deseja ver, né, nos nossos alunos. Então, é um momento assim de muita, muita felicidade mesmo, né? Então, agradeço a presença, né, e a parceria de sempre do Luiz, agradeço a parceria de sempre, né, também dos colegas da professora Marinês, da professora Mariana, que nos ajudam com esses eventos de uma maneira tão especial, né? E nesse momento, né, vou passar aqui a palavra para a professora Mariana apresentar o currículo do nosso convidado tão especial desta manhã, né? Desta noite, olha eu. É tão solene que eu já coloquei a noite para você, Luiz. Obrigada mais uma vez, seja muito bem-vindo. Professora Mariana. É uma honra receber o Luiz Serafim para a nossa aula magna. Vou apresentá-lo para vocês, então. O Luiz é Head de Marketing, E-Commerce e Insights da 3M do Brasil. Atualmente, ele é referência brasileira na área de inovação e criatividade no nosso país. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela USP, em Administração de Empresas pela GV, pós-graduado em Marketing pela GV, Desenvolvimento do Potencial Humano pela PUC Campinas e Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul. 25 anos de experiência na área de marketing, pessoal, em diversos mercados obtidos em sólida carreira em empresa global diversificada. Sólidos atributos de liderança desenvolvidos durante mais de 19 anos em funções de gerentes de unidade de negócios, liderança sênior corporativa, fortes habilidades de coaching e desenvolvimento de pessoas. Ele também é palestrante de prestígio, é professor e apresentador de mais de 850 seminários sobre inovação e criatividade. Possui experiência internacional, certificado Six Sigma Black Belt, além de vários resultados que ele trouxe para a 3M. Então, ele teve um aumento de brand awareness no período de 4 anos e 10% de crescimento na taxa de compra ao longo da sua carreira ali na 3M. Ele também desenvolveu a 3M Digital Transformation, teve uma implementação do Centro de Excelência Digital com programas digitais end-to-end por meio do modelo de operação ágil, metodologias ágeis, crescimento de e-commerce por meio de e-retailers, redes sociais no Brasil, que se tornou a comunidade mais significativa e engajada entre todas as subsidiárias. Ele também criou o portal de inovação da 3M, é autor do livro O Poder da Inovação, implementou o processo de planejamento de marketing aqui no Brasil com a metodologia McKinsey, é responsável pela construção da 3M Marketing Academy em 2013 e também é assessor e avaliador de startups pela Endeavor do Brasil. Então, eu passo a palavra agora para o Luiz Serafim. Obrigado, professora Leila e Mariana. Nossa, acho que você leu meu LinkedIn, será? Talvez? Tipo, tem um monte de coisa lá, não precisava, não. Parece para ver se os alunos ficam interessados em escutar. É uma honra. Regularmente, a gente tem essa conexão com o pessoal do Mackenzie e é uma honra tremenda participar. Eu me lembro nas faculdades que eu fiz assistir aulas magnas, né? Parece um negócio bacana, assim, tal. Agora estou aqui com essa possibilidade de conhecer vocês. Adoraria que fosse naquele auditório bonito que vocês têm, pessoalmente, podendo olhar e interagir com as pessoas, mas faremos da melhor forma possível. Tem as suas contrapartidas prós, né? Estou fazendo isso descalço aqui na varanda, enfim, talvez, né? Mas eu preferia estar com vocês aí arrumadinho e
e pessoalmente, né, no calor humano. Bom, eu tenho essa paixão de falar sobre esse tema, né, de criatividade e inovação. Sempre tive isso dentro de mim, desde moleque, conscientemente, aí fui desenvolvendo isso, né, na faculdade, e quando eu entrei numa organização que é referência de inovação, que tem uma cultura que estimula a criatividade e a inovação. E poderia, como administrador, né, vocês administradores podem ser 1000 funções, é uma formação muito versátil. A minha, eu sempre gostei muito dessa área de marketing, da ciência ali, de focar o usuário, o ser humano, entender suas necessidades, gerar valor para ele, fazer a comunicação. Então, são coisas que fazem parte do universo de marketing, mas nada se consegue fazer só com uma função organizacional, né? Aquela integração geral de produção, logística, recursos, né? Gestão de pessoas e assim por diante lá, tal. Eu fiz minha carreira em marketing e também virei um palestrante lá, um cara estudioso desse tema da criatividade. Então, se eu entendi, o nosso tema aqui é a importância da criatividade para profissionais de administração. Não é isso aí? Né? Então, até para eu não estourar, porque eu gosto de estourar o horário lá, quanto tempo eu posso falar aqui? Até para o pessoal poder perguntar um pouco. Pode falar até o quanto você quiser. Até as 9h15, aí a gente abre para perguntas. Legal. Tá bom. Eu posso compartilhar, então, um material aqui? Pode. Vamos lá. E aí, eu acho que funciona, né? Tá transmitindo. Sim, funciona. Beleza. Todos enxergamos. Então, maravilha. Bom, fazendo essa abertura, e tem essa micro apresentação, que não é para fazer de novo, falar tudo que eu fiz, eu faço, etc. Né? Não estou fazendo campanha política, né, para falar, pô, eu faço isso e aquilo lá para vocês se apaixonarem por mim. O fato é, se a gente for falar de criatividade, da capacidade de cada um de vocês de ser criativo, inovador, impactar o mundo, a sua própria vida, é muito interessante que vocês mantenham, e talvez hoje na idade de vocês ainda mantenham, espero que sim, tem que manter, esses múltiplos interesses. Então, nunca deixem se definir só, eu sou fulano de tal, eu sou, né, médico, ou eu sou advogado, eu sou professor de não sei de onde, eu sou... Porque a gente é muito mais. Então, eu tenho o maior orgulho de ser um profissional da 3M desde, né, 1994, nossa senhora. Mas isso ele não me resume. Pô, eu sou fulano de tal, da 3M. Muito legal. Mas eu sou pai do Gabriel. É um dos papéis que mais me desafia, mais me recompensa, etc. Tal. Eu sou pianista. Pianista nem me remunera, né? Assim, de vez em quando eu ganhei um dinheirinho tocando piano por aí em banda. Eu tinha e tenho. Hoje eu tenho 2 bandas, mas já tive vários, já ganhei festival de música. Mas é muito importante porque para o meu bem-estar, para a minha alegria, para o desenvolvimento do meu poder criativo, tocar piano é muito importante, tanto ou mais do que trabalhar na 3M. Ser professor de MBA, dou aula em alguns lugares, né? Dou aula em Campinas, na Inova, em alguns outros lugares, né? Na Exalc. É muito importante, porque me estimula a me preparar, a me desenvolver, a conhecer pessoas, a me relacionar com outros alunos, a ter que pensar nas tendências tal. Para ser palestrante, mesma coisa, me levou para tantas conexões. Eu já conheci tanta empresa onde eu fui falar, Embraer, Itaú, Camargo Corrêa, enfim. Então, isso é muito importante para vocês, assim, sempre mantenham esse olhar e essas conexões, porque não se fala de criatividade e inovação se não tiver dentro de você essa atitude, esse olhar, esse engajamento multidisciplinar. Puta, eu queria escutar de vocês aí. Quem faz alguma coisa? Um tem um blog, um cozinha pra caramba, um toca violão, o outro faz projeto voluntário. É isso, né? Tem que fazer várias coisas. Senão você não floresce como um ser
pensante que na organização, no seu trabalho, também serás criativo e inovador. Mas as coisas são interligadas, né? Não existe uma pessoa aqui e o cara profissional. É interligado. Essa era uma boa mensagem para começar. E aí, como a gente está falando desse tema, né? A importância da criatividade, né? A gente precisaria definir um pouco o que é criatividade, né? E criatividade, se alguém quiser, assim, viu, professoras quiserem opinar e falar, ou se alguém estiver escrevendo ou querendo comentar, porque às vezes eu fico aqui com uma tela e não estou vendo nem mais o painel, aí fico, sei lá, isolado aqui, não sei. Vocês podem comentar, vocês podem até responder, viu? Só entra aí e me fala. O ideal mesmo seria isso, né? Presencialmente a gente fala, o que é criatividade? O que cada um está aí na cabeça com esse conceito do que é criatividade? Eu imagino que muitos de vocês estariam pensando aí que criatividade tem a conexão com algo novo, né? Algo original, novo, inédito, fazer uma coisa diferente. E, sem dúvida, na raiz da criatividade está essa abordagem inédita, né? Original. E aí a criatividade, onde ela costuma estar atrelada, né? Ela está atrelada, em geral, para muitas pessoas, livros, professores, palestrantes, em solucionar problemas e atender a necessidade humana. Desde a evolução humana, né, a gente foi desenvolvendo o nosso cérebro evolutivamente, a gente começou a fazer essas conexões e a gente consegue encontrar soluções, desde sempre, né? Desde sempre. Estou lá, aprendendo a fazer metalurgia, fogo, lá atrás. A revolução cultural que a gente teve, cognitiva em algum tempo, né? Pintar na caverna, fazer rituais e assim por diante. Então a gente está sempre fazendo a lança com a pedra, enfim. A gente foi encontrando formas de buscar soluções para nossas necessidades de momento. E até hoje, cada vez mais estimulado, o cérebro que não nasceu para ser assim criativo, ele nasceu para se adaptar e buscar e lutar pela sobrevivência, mas hoje em dia é super estimulado que a gente desenvolva esse talento da criatividade, que é um desses talentos socioemocionais super valorizados, né, pelo Fórum Econômico, que é uma das habilidades que talvez, espero que sim, é uma coisa de pergunta, espero, talvez os robôs, a inteligência artificial não o fará, não terá, então o ser humano é que é criativo. Bom, muito valorizado, coisas operacionais vão lá para as máquinas, o ser humano, entre outras coisas, cria, ou é resiliente, ou tem inteligência emocional, ou tem empatia, supostamente talentos bem humanos, né? Então super valorizado. E muito focado para essa história de solucionar problemas. Imagino que vocês já fazem isso há muito tempo, desde pequenininhos, e têm um potencial de mudar o mundo, buscando soluções para a fome, para cura do Covid, para desenvolvimento econômico, social, sei lá, tem 1 bilhão de problemas que o ser humano tem. Tem muita coisa legal, né? Mas então a gente tem essa possibilidade de usar a criatividade para encontrar soluções. Divertidas essas coisas aí das gambiarras, né? Na vida real, nossa criatividade trabalha muito com esse primeiro estágio da gambiarra. Quando vocês forem lá nas organizações e for trabalhar, se é que já não vão ter contato em algum momento lá com uma metodologia chamada Design Thinking, né, que ficou popular nos últimos, sei lá, 5, 7 anos. Em geral, a gente vai prototipar em time. Primeiro faz isso, aí, com sucata, com papel alumínio, com rolo de papel higiênico, prototipa algo para depois a gente ir lá e montar mesmo alguma coisa que funcione, né? Então tá aí, soluções criativas para problemas humanos ali que depois podem virar produtos de verdade que criam valor. Agora, eu gosto de trazer outras lentes para não dizer que criatividade é só solucionar problema, né? Hoje, nesses últimos tempos, é mais que isso, é mais que isso. Então, tem um termo ali que eu adoro, né? Aprendi o conceito do termo há alguns poucos anos, talvez, que é essa história da autotélico, né? Esse cidadão, esse designer, o Ji Lee, era um
colega, eu conheci ele trabalhava no Facebook dos Estados Unidos, né? Um designer coreano. E ele fez lá uns cursos onde ele fazia isso o dia inteiro. Disse que era um exercício de criatividade enorme para ele. Então, pegar palavras e tentar escrevê-las para representar o significado delas através desse símbolo. Eu acho demais. Imagina, tsunami. Puta, como é que eu represento o que é tsunami através da palavra e da forma como eu escrevo? Putz, esse S gigante da onda, a Lua, o satélite orbitando o segundo O, né? Em inglês, no caso dele. Vocês podem praticar esse exercício em casa, hein? Pega umas palavras em português, em inglês, em russo, sei lá. Russo é mais difícil, hein? Outro alfabeto. E vai lá trabalhando. Mas para quê? É para ganhar dinheiro? É para solucionar um problema? Bom, você considerar que isso é um problema, mas na verdade ali essa é uma exploração que eu chamo autotélica. É pelo prazer de fazer isso. O cara fazia isso porque ele gostava. Ao invés de ficar jogando aqueles joguinhos lá, Candy Crush, sei lá qual que é o word, o cara ficava fazendo esse exercício de criatividade pelo prazer. Isso é a criatividade também. Criatividade também pode sensibilizar, né? Sensibilizar e provocar emoções humanas, chocar, provocar. Então, há uns 3 anos, eu acho, esse artista turco começou a ser famoso e nas redes sociais, Instagram, começou a ser compartilhado pelas fotos que ele fazia por contraste, né? Por contraste. Então, você olha lá, misturar essa cena das jovens, sei lá, curtindo a vida em algum país, tal, puta, nas férias, puta, mixa com esses guerrilheiros aí, sei lá de onde que são, do Iraque, não sei de onde, ou aquele cogumelo atômico com uma árvore, né? Então é a antítese, né? O oposto. E você olha, putz, é criativo, muito criativo, né? E tem uma função que não é solucionar aí não é mesmo. O cara não quer solucionar um problema, né? Ele quer denunciar, ele quer sensibilizar, ele quer chamar atenção para o assunto, ele vai lá, pá, um exercício criativo genial. Tem uns filmes que, bom, eu espero que algum dia vocês vejam. Sei que são filmes bem mais velhos, né? Filmes que talvez antes de vocês nascerem. Podia atualizar aqui, mas vocês podem pegar lá os últimos do Marvel. Puta, o último dos últimos que tem 2 etapas. Aquele choque, nossa, não acredito que o cara fez aquilo lá. Como é que vai fazer? Que morre todo. Bom, enfim. Forrest Gump, O Suspeito, Sexto Sentido, são clássicos do filme que tem na narração aquela coisa tão criativa que provoca o que a gente chama o inesperado, o improvável, né? E a criatividade também é isso. Não é só solucionar problema, por exemplo, que é o conceito mais valorizado, mais famoso, discutido, e eu trago outras lentes. É provocar um inesperado, a coisa mais improvável. E em livros, em narrativas, em storytellings, em filmes, de repente vem uma coisa. Você vai escutar o disco do Zé Cabaleiro, de repente tem uma vinheta lá, e assim, que é divertida, que é inesperada. E assim, esse é o exercício da criatividade mais amplo. E talvez um último ponto para ficar falando desse conceito da criatividade, para depois dizer por que ela é importante para o administrador, né? A criatividade ela tem um componente forte ali para a gente aguçar, despertar a curiosidade humana, que é um dos grandes alavancas, né? Uma das grandes alavancas para o progresso humano. É justamente a sua curiosidade, coisa que vocês deveriam alimentar sempre em vocês. É uma força aqui humana de curiosidade pelas coisas, pelo mundo, para saber mais, para entender, para estudar, para experimentar, para viajar, para conhecer pessoas. Essa curiosidade humana, ela está na base de muita coisa que a gente alcança, né? E a criatividade, ela trabalha para aguçar e despertar essa curiosidade. Então, se eu tivesse, ou se nós professores, né, do Mackenzie, eu aqui na palestra, se eu fizer uma coisa talvez muito monótona, muito quadrada, talvez você não vai despertar a atenção, você vai dormir, você vai pegar o celular, você vai olhar para o outro lado, vai pensar na morte da Bezerra, na namorada. Então, a curiosidade vai tentar te aguçar para
para você, uau, puta, o cara estava falando isso, ah, ele tá... Enfim, qualquer coisa. Claro, tem coisas mais pertinentes, tem coisas que fazem sentido, outras, né? Não é uma coisa aleatória, vou gritar, assim. Mas estou dando um exemplo, assim, a curiosidade, a criatividade trabalha muito com isso. Por isso, quando você está vendo um filme, ou quando você está vendo um comercial na TV, ou quando você está tendo alguma experiência numa loja, no shopping, e tem algo inesperado, ele te chama pela curiosidade, te chama a atenção, você para ver, já que a gente vive num mundo hiperestimulado, né? Com 1 bilhão de estímulos. E muitas vezes você coloca uma coisa, a primeira vez você se encanta, depois já perde o que a gente chama vira paisagem, já desbota, você já não percebe, você já não presta atenção na coisa. E isso é um exercício, então, que a gente tem que fazer sempre. O que hoje já virou rotina que eu tenho que inventar uma coisa nova? E aí a importância de nós, como, né, seres humanos, profissionais, etc., sempre tentando mexer na nossa rotina, fazer uma comunicação diferente com as pessoas que a gente ama, no trabalho, eu no meu trabalho, sempre procurando criar alguma forma nova de chamar atenção, de despertar meus colaboradores da 3M e assim por diante, né? Os meus clientes. E isso vai lá. Tá tudo bem aí? Tipo, Mari, Tá ótimo, tá perfeito. Oh, obrigado, vamos ter algum retorno, né? Muito bom, obrigado. Como alavancar a criatividade? Fala, pô, que legal, o Serafim tá falando aí um monte de coisa que serve para isso, serve para aquilo, para provocar emoções, para solucionar problemas, para encantar, para chamar atenção, para tirar o meu interlocutor da mesmice ali, do sono, para acordar. Pô, e como eu alavanco a minha criatividade? Cada um de vocês, como é que vocês fazem para... Perguntaria aí se a gente estivesse no auditório. Quando vocês têm aquela autoestima, aquela auto-observação de sou ou não criativo? Né? Sei lá o que vocês iam me responder. Responder sempre tem uma parte que se acha criativo, uma outra parte não se acha. O que é uma tristeza, porque, na verdade, a criatividade é um potencial humano que existe em todo mundo. Tem alguns, obviamente, privilegiados geneticamente, e tem mesmo, né? Então, cara, tem umas conexões lá, puta, ele vê diferente, tem um pensamento lateral. Tem, mas todo mundo tem esse potencial. O importante é a gente encontrar a forma de praticá-lo, de fortalecer nossa segurança, nossa autoestima e de fazer adotar alguns comportamentos que vão fortalecendo para que eu passe de nível, para que eu entre no clube de um pouco mais de criatividade. Mas que todo mundo tem, isso é um fato. Mas uma das respostas, que é uma das mais difíceis que tem, alavancar a criatividade começa muito com o processo de autoconhecimento, né? Aliás, tudo na vida, acho que das coisas, talvez tenha sido o efeito colateral desses cursos que eu fiz recentes aí de psicologia positiva. Eu sempre acho, para nosso bem-estar, para nossa segurança, para nossa autoestima, para nossa autoeficácia, é se conhecer, né? Puta, é difícil. Eu já tento me conhecer assim. Eu me lembro desde os 15 anos, eu ia nas festinhas, às vezes acontecia alguma coisa ruim comigo, eu ficava pensando, mas por que isso? Por que eu me sentia... Então, cada um tem o seu momento. Tem gente que faz terapia, eu nunca fiz, mas putz, poderia... Mas o processo de autoconhecimento é muito importante para tudo. Para a criatividade, idem. Vou falar aqui para vocês, né? Nesses cursos recentes que eu fiz, eu já sabia de algumas coisas intuitivamente, mas lá tem uma teoria que fala, né? Todo mundo, teoricamente, tem algumas forças pessoais. E a gente tem que alimentar essas forças, né? Alimentar para que a gente possa colocá-las para jogar, porque se eu uso aquelas forças que são mais presentes em mim, muito provavelmente eu vou conseguir melhores resultados e conquistar aquela sensação de felicidade, de bem-estar. Então eu tenho que conhecer quais são as minhas forças. Para não ficar muito etéreo, vou dar alguns exemplos. Um tempo atrás, por força desse meu pensamento criativo, né, que eu tento alimentar sempre, a gente criou um programa que virou um programa de TV, que pouca gente vê, porque passou na TV Cultura, meia-noite, 11h30 da noite, putz, não sei se vocês, né, já provavelmente não ouviram falar, mas é um programa de TV, chama Inspira.move, né, Inspira Move.
E várias pessoas passaram por esse programa. Esse cidadão aí se chama Facundo Guerra. Não sei se vocês o conhecem, mas ele é um empreendedor da noite paulistana. E esse cidadão, ele não é sozinho, tem vários sócios lá, de um grupo chamado Grupo Vegas, que é dono de um monte de casas noturnas badaladas de São Paulo, né? Putz, mais de 10 casas muito bacanas, o Odeon, aí você tinha o Riviera, que é um bar clássico, que ele fala, putz, não podia deixar o Riviera virar mais uma farmácia, mais uma drogazil, etc. Putz, foi lá e ressuscitou o Riviera. Enfim, tem lá um monte de casa. O que ele fala no programa, e eu já vi ele falar em vários lugares, que eu acho muito interessante, porque está conectado com a criatividade. Lembra da história do autoconhecimento, saber tuas forças, teus valores, o que você acredita de verdade, né? Para ter uma vida alinhada com esses valores. É a ideia do propósito, né? Que é outra conversa. Eu acho que o propósito muitas vezes se banalizou, as pessoas meio, né, tem um conceito meio de artificial de shopping center, assim, tal. Mas eu não vou ficar aprofundando muito dele, senão também a gente foge e não dá muito tempo. Mas o fato do Facundo Guerra ele, pela história dele, ele entende muito o que era importante para ele, quais são as causas que são muito, né, valorizadas para ele, que tinha a ver com a identidade paulistana. Então, de alguma forma, todas as casas noturnas dele, né, a última que eu fui chama Blue Note, né, em cima do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, né, todas têm uma ligação com a história da cidade. Assim, então, se você convidar o Facundo Guerra para abrir, e nada contra, hein, para abrir um Café Cancún, um Planet Hollywood, um Hard Rock Café, provavelmente ele vai falar, desculpa, cara, eu não sou um empresário querendo simplesmente ganhar dinheiro na noite paulistana. Eu só entro em projeto que tenha conexão com esse valor da história, da identidade paulistana. Então ele achava uns lugares em São Paulo que estavam meio abandonados, ou aquele barzinho que foi importante em 1950, o açougue lá, o Carniceria Z, que era um açougue que estava perdido, ele resgata, ele não mantém só vintage, que ele falou que não gosta também, traz uma leitura contemporânea para um lugar que estava esquecido, mas que era importante para a história, né? E nisso ele fala dessa história, dessa visão de que ele não entra em negócios por dinheiro, que ele acha que dinheiro é uma âncora da alma. Pô, também, né, cara, eu não sou, comunista, eu sou o cara da 3M, de inovação, etc. Mas eu acho lindo esse conceito, né? Porque se a gente entrar em alguma coisa que ele fala e que eu defendo demais, né? Antes dele, é a gente entrar nos negócios com verdade. Por que eu estou há 26 anos na 3M? Porque eu acredito em várias coisas lá e eu ajudo a construir aquilo que eu acredito na 3M. Então não é qualquer empresa. Quando eu fui buscar um emprego, eu não sabia muito disso. Eu nem sabia o que a 3M fazia e como ela era. Dei sorte ali, ou a 3M viu isso e me contratou. Mas, na verdade, uma vez, por que eu fiquei lá, né, e fico lá tanto tempo? É porque tem uma conexão com uma verdade do que a organização prega, acredita, da ideia da ciência, de ser multinegócios, etc. Mesma coisa que o Facundo Guerra está falando aí, num outro escopo total. Bar noturno, que nem os nosso amigo aqui do Seu Rosa, aqui de Campinas. Puta, mas eu entro porque tem uma verdade. O dinheiro vem com eventual consequência disso. Quando você está trabalhando com a verdade, eu te digo, né, com o propósito, com o que você acredita, putz, o teu nível de criatividade vai assim, putz, então, quando eu estou trabalhando na 3M com as coisas que eu faço de marca, de comunicação, de e-commerce, putz, meu nível de criatividade está lá. Agora, se eu fosse todo dia, claro que tem dia chato, tem dia de reunião aburrida, como falam em espanhol, mas na maior parte do tempo, vários projetos que eu posso tocar, putz, eu estou ali feliz. E aí, como consequência, estou feliz, estou pulsante. Por quê? Porque eu trabalho com coisas que me desafiam em forças que eu tenho, forças, né? Em valores, e aí a vida fica feliz e o seu nível de criatividade, então, parece simples, né? Mas é um tremendo desafio. Na hora de procurar um lugar onde vocês vão, Mackenzie, está estudando, putz, tem essa verdade. Amanhã vocês vão trabalhar em algum lugar. Procurem lugares, times que têm conexão com seus valores,
que as funções que vocês tenham que conectem com as suas forças no seu processo de autoconhecimento, porque ali, putz, você nem precisa de grande técnica de criatividade, hein? Você já vai estar tão motivado, inspirado, e que você vai ganhar o mundo, né? Então, cuidado para não pegar um caminho que seus pais acham que é legal, você pensa que deveria, porque sua imagem projetada para os outros, que você quer ser um CEO, uma CEO, cara, esquece essa porcaria, hein? É o que você acredita, porque daí você vai criar, inovar, impactar o mundo. E dizer também, com essa colega aqui minha, Letícia, né? Letícia é uma amiga minha, pessoal, que participou do programa lá nos primórdios, né, do Inspiramove. Ela tem uma história muito legal para até dar uma liberdade para vocês. Porque esse treco de propósito, né, como eu falei, muitas vezes as pessoas entendem como uma coisa inalterável, né, assim, que você tem que descobrir aquilo. Não existe isso, hein? Existe a sua vida com muitos significados. Tudo tem um significado. Você ir para a faculdade com seus amigos tem um significado. Você ter um trabalho ali junto com seus colegas, voluntário, é outro significado. Sua habilidade artística tem um significado. Então, tudo isso você tem que alimentar esses vários esportes. E você pode mudar também. Então, no mundo profissional, essa menina era uma advogada super importante na parte de direitos humanos, de violência contra a mulher. E aos 40 anos ela resolveu mudar de vida. E ela foi mexer com comida, que ela amava, mas achava que não podia trabalhar com comida, porque, putz, você precisa estudar. Hoje ficou chique, né? Ser chefe de cozinha, etc. Mas lá, quando ela era mocinha, achava que não podia, tal. Então foi ser advogada, curtiu, se tornou importante, se tornou uma voz importante de direito da mulher. Mas aos 40 anos ela falou, putz, acho que preciso mudar. E ela pode mudar, aos 40, aos 50, aos 30, pode mudar algumas vezes, ainda mais no mundo do espírito de tempo hoje, pode. E ela foi, ela hoje tem programa de TV, putz, ela trabalhou na BBC Brasil, viajando o Brasil com culinários, ela mora em Pirinópolis hoje, ela muda, ela já teve restaurante em São Paulo, na Vila Madalena, mas aqueles restaurantes criativos, né? Você não vai lá toda hora, é na casa dela, na sala dela, você tinha que reservar a sala dela, ela fazia a cozinha da Matilde. E assim, isso é importante. Então, não caiam nessa história de que tem um divino significado, né, propósito na vida, que você tem que achar, senão você tal, e que ele é imutável, inflexível. Esquece essa bobagem também. O mundo está aberto aí para a gente se transformar sempre. Criatividade também precisa de conhecimento, né? Muito conhecimento, importante. Então, pô, mas eu não tenho que criar do nada ali, o cara me dá um exercício, eu sou criativo, não. Cara, putz, criatividade depende muito de esforços que você venha a fazer para capturar informação, para se preparar, para fazer imersões. Então, o Thomas Edison, ele é um cara famoso hoje, porque teve lá mais de 1000 patentes, mas, puta, era um obstinado, até exageradamente obstinado, obcecado, sei lá, né? Se era um cara tão saudável mentalmente. Mas, puta, o cara fez um monte de coisa, mas ele ia atrás, ele se esforçava, ele estudava, ele fazia 1000 experimentos. Então, não pensa que você tem que ser um artista, né? E não é só vendo um tweet, hein? Puta, não é, puta, aprendi. Vi um vídeo do YouTube de 7 minutos e chega, porque eu não tenho paciência. Esquece essa porcaria. Sempre, senão você fica sempre superficial e raso. É muito legal, putz, ver no Twitch, o agregador, etc. TikTok, puta, legal. Mas, cara, quer estudar mesmo? Por que o Santos Dumont, a gente lembra do cara, né? Putz, o Santos Dumont, meu, é um obstinado para estudar, para experimentar, para fazer experiência. Você lê a autobiografia dele, que a gente ajudou a publicar de novo, né? Há uns anos atrás, e tem na internet, Santos Dumont de próprio punho. Puta, você olha e você fala, cara, mas o cara, ele ia conversar com as pessoas, com os balonistas da época, entender de aerodinâmica, entender de motor, etc., para poder ter os sonhos dele, criar o avião e assim por diante, né? Então, também não é só assim, putz, tá, tipo, vou dar uns chutes aí, ser criativo do nada. Tem que mergulhar, tem que buscar matéria-prima para o cérebro poder processar. E aí, volta naquela primeira slide que eu mostrei para vocês, né, que é a ideia dos repertórios e conexões. Então, eu pus umas fotos aqui para mostrar como eu tento me alimentar. Então, minha vida de palestrante, minha vida de corredor de 10 quilômetros,
que é o que eu gosto, eu não quero ser maratonista, nada, nunca quis. Minha corridinha. Aprendi a tocar violão, eu toco piano desde os 5 anos. Quis aprender a tocar violão. E nos últimos 2 anos eu consegui. Aprendi a tocar violão e tal. Daqui a pouco vou pensar em aprender trompete, né? Ou baixo. Mexer com madeira. Aprendi a cozinhar, também não sabia. Pô, hoje eu faço uns polvos, sei lá, umas coisas diferentes, um carneiro. Teatro, sempre fiz na escola, depois de grande aqui, estou fazendo um teatro de Natal, que seja aqui, para poucas pessoas, né? Não quero ganhar o Globo de Ouro, nem na Broadway, só pelo exercício autotélico também, né? Aquela coisa. Minha banda, a banda do Tim Maia Cover aqui, que a gente fazia lá, Big Band, estou eu lá dando uns showzinhos de vez em quando. Cada vez que eu alimento os meus potenciais diversos, eu me conecto com gente e em ambientes muito diferentes. Vocês acham que isso me ajuda quando eu chego na 3M a ser mais criativo, a estar num estado de espírito mais feliz? Totalmente. Se eu não fizesse algumas dessas coisas, só ficasse na 3M, putz, provavelmente ia ser muito mais murcho, muito menos animado, com muito menos conexões de pessoas que eu poderia recorrer e aprender com elas. Então, muito importante. E colaboração, né? Assim, a gente está falando sempre da história pessoal, né? A visão emocional nossa, potenciais, como a gente fala, talentos, né? Da criatividade, da resiliência, tal, não sei o que, tal. Mas os talentos sociais são muito importantes. E hoje, quando você vai trabalhar para impactar o mundo, é sempre rede, é sempre gente, é sempre pessoas, times. Na 3M, times. Na startup, times. Sozinho, puta, não faz nada. Então, esse talento da gente manter essas conexões com as pessoas e aprender a trabalhar com elas, com tolerância, com colaboração, que é outro talento pessoal importantíssimo para os tempos atuais, colaborar com as pessoas, porque juntos a gente vai somar e vai construir algo provavelmente melhor do que a gente faria, né, sozinho, e vai ajudar a implementar, porque sozinho, puta, implementar é difícil demais, né? E daí a importância da gente criar um ambiente de criatividade na tua sala de aula. Vocês podem ajudar a fazer um ambiente livre, a gente fala de segurança psicológica, né? Porra, livro de bullying, puta, aquela coisa que a pessoa pode falar, o pessoal vai apoiar, vai dar risada, etc., mas vai apoiar. Um ambiente de liberdade, que pode perguntar, que pode questionar, que pode expressar opinião, um ambiente de tolerância, de colaboração. Isso é importante. E vocês todos ali ajudam a construir o ambiente das suas casas, da sua sala de aula, o ambiente da empresa que vocês forem trabalhar amanhã, depois de amanhã. Vocês são agentes de criar esse ambiente, um ambiente importante para a criatividade, para que as pessoas se somem, colaborem e construam. Maravilha? Passamos uns pontos conceituais, vou dar uns exemplos agora. Exemplo da criatividade aplicada. Vê lá, ó. Putz, a Anistia Internacional fez uma campanha contra a violência doméstica há uns anos atrás aí. Achei divertido. Frida Kahlo, Marilyn Monroe, Mona Lisa. Putz, tá vendo aí com os olhos espancados, etc. É para chamar atenção, é para provocar, que nem aquele outro slide que eu mostrei lá no começo. Pô, criativo. É uma forma de... Putz, eu não posso ficar imune, isento. Putz, eu me envolvo com esse negócio, eu, né, me solidarizo, eu quero, me dói, né, me provoca. É a criatividade atuando. Alguns casos aqui que a 3M, acho que o caso mais compartilhado da 3M foi esse aqui, da lateral esquerda, né, que na verdade eu nunca soube se foi uma, assim... Lá na 3M a gente não sabe quem foi, quem fez. Eu acho, talvez, que tenha sido o Canadá, mas... Incrível. Mas era a ideia, assim, a gente supostamente teria uma película de segurança para vidro e teria colocado um dinheiro que não é de verdade, né, mesmo? Milhares de dólares aí e tal, e convidando as pessoas, vai lá, tipo, né? Vai lá e tenta quebrar, e se quebrar, pega. Mas o nosso produto é tão bom que não vai deixar se quebrar. E aí, pô, oportunidade hoje em dia, né? Para memes, para filmagens, para postagens tal, e testes. Isso foi uma das coisas mais compartilhadas. Criativo, né? A proposta de interação na rua tal. Criativo. Uma campanha desse remédio aí, Buckley's,
que ele fala, né? It tastes awful. Usando aquela inteligência humana, né? O ditado velho de que, puta, se é ruim, puta, o negócio cura, né? O remédio amargo é que funciona. Então, ele na propaganda, ele está ressaltando o que é, em geral, na propaganda tradicional, puta, um choque, porque você sempre vai tentar, não, putz, você vai omitir essa informação de que o gosto é ruim. Você vai dizer que, puta, ele funciona, ele te deixa mais vigoroso, vai ficar falando um monte de coisa boa. Então, puta, o cara vai lá e fala, não, cara, o sabor é horrível, se prepara que é ruim mesmo. Puta, só que por ser ruim, ele ajuda. Choca, ou é irreverente, ou é divertido. O cara fala, puta, como o cara é sincerão. Beleza, é a forma da comunicação. Campanhas criativas diferentes. Alguns anos atrás foi feita essa campanha da Heineken, né? De o candidato para, acho que era estágio, né? E aí, eu não sei se isso rodou, mas já tem uns anos, então sei lá se vocês na época estavam conectando, mas vale procurar na internet depois no YouTube lá, The Candidate, né? Eu ainda mostro, Serafim. É muito bom, né? Muito. Muito bom. Por quê? Puta, é totalmente, lembra do improvável, do original, do inesperado. Putz, é isso. Quando você faz isso, a gente vai e viraliza e compartilha com um monte de amigos, assim, de graça. Puta, ao invés dele ter que pagar a Rede Globo, o Google, lá o YouTube, puta, a gente, porque é tão bacana, né? Criou aquela curiosidade, aquele prazer cerebral que você vai e quer passar para os teus amigos, né? A campanha da Coca-Cola Máquina de Felicidade, não sei se vocês passam isso também, eu acho genial, né? Tem uns filmes nos Estados Unidos que é muito legal, um que eu usava, eu evitei passar aqui porque às vezes dá problema de vídeo, sei lá se ia, né? Poderia, mas enfim. Mas vocês buscam lá depois. Imagina lá o cara preparar, se fosse de surpresa mesmo, se não for fake, né? Puta, é genial. Tá na máquina de Coca-Cola, mas atrás o cara preparou um negócio que a pessoa ia buscar tirar uma Coca-Cola, as mãozinhas vão saindo e vão dando Coca-Cola, um sanduíche de metro gigante sai daquela espacinho, girassóis, né, flores ali para a pessoa, aí vai saindo caixa de pizza, e aí vai mudando os alunos lá, é uma universidade, vai recebendo um monte de coisa. Eles fizeram aqui também no Brasil, em algumas cidades, Porto Alegre, etc., uma situação dessa. Super criativo, inesperado, original, faz um efeito demais para a marca, né? Bom, daqui a pouco a gente volta com alguns outros exemplos, mas eu faço agora uma distinção para dizer sobre inovação. Porque criatividade não é igual à inovação. Então, gosto muito de deixar isso claro. Em geral, quando eu sou chamado para falar lá nas 800 vezes em palestra, 900, né, em empresa, geralmente eu falo de inovação, não falo muito de criatividade. Sou muito mais apaixonado em falar de criatividade hoje, né, humano ali, como a gente... Mas inovação, as empresas querem a criatividade para gerar inovação, né? Inovação significa criação de valor. Eu preciso gerar valor, um valor que seja percebido pelas pessoas e que, em geral, a inovação vai querer ser pela organização ser monetizada, gerar um hard money, que a gente fala, dinheirinho, hard money. Pode até ser que no meio do caminho essa inovação gere alguma coisa que é soft money, quer dizer, são impactos, são melhorias que ainda não dá para perceber, mas a longo prazo a gente quer que a organização cresça em receita, ou em margem e assim por diante, né? Ou nos seus impactos sociais hoje. Mas é assim, então tem esse exemplo do rolo adesivo, que é um produto da 3M, que um colega dos Estados Unidos, meu lá, da 3M, trabalhava com fitas, etc. Ele tinha uma gatinha como eu, e a Indy está passeando aqui de vez em quando, a minha gatinha. Solta pelo, o cara pensou assim, putz, como é que eu resolvo? Lembra da necessidade humana, da criatividade? Putz, eu tenho um problema, como é que eu resolvo esses pelos que ficam grudados? Como é que eu... E a gente sempre resolve. Quer dizer, eu, quando era moleque, eu pegava uma escova de sapatos, aquele tipo de escova de sapato, né? Que as escolas fazem a gente dar para o pai lá quando tem 5 anos, tal, de presente. Vai lá. Mas ele, meu colega da 3M, ele pensou numa outra função, uma função de pegar uma fita que a gente já produzia, que é uma superfície pegajosa, né, uma fita com adesivo, e usar essa superfície para coletar os pelos. Então,
criatividade rodando, uma forma diferente para eu solucionar um problema. Só que se eu fizer alguma coisa que é legal, que é nova, original, mas ela não é percebida como superior às alternativas que eu tenho, não gera valor e não gera resultado. Então, esse que é o desafio. E é um trabalho desafiador, multifuncional, de uma ideia bacana, potencialmente, né, original, com potencial de valor, para ela se transformar em valor, aí é o processo de inovação que a gente chama. Né? Então, nasce da criatividade, de olhar ali diferente e tal, mas passa por um processo maior. Então, se vocês estão olhando aqui do lado esquerdo, você tem a foto do primitivo rolo adesivo. O rolo adesivo foi concebido como primeira ideia desse jeito aqui. Que é um monte de folha plástica com adesivo que você tirava e aplicava no seu, né, sua camisa, no seu roupa, né, no seu sofá e tal. E aí você percebe que isso não vingou, não teve impacto nenhum, não vendeu, as pessoas não gostaram, não entenderam. Então, como a gente vê a inovação, além da boa ideia, olha, vou criar alguma alternativa para a escova de sapato, para sei lá o quê, vai ser uma fita adesiva. Então, é um trabalho, para dar certo, é uma equipe multidisciplinar, com vários olhares, por isso que eu falei, colaboração, trabalhar em times. Tem muitas variáveis ali. Você tem que chegar num custo de produção, né? Você tem que ter a manufatura, a logística, você tem que ter a comunicação certa, você tem que ter o preço, o design mesmo, né? Performance, a comunicação. Se isso estiver bem ajustado, aí talvez o negócio vingue. Então o rolo adesivo migrou dessa coisa esquisita, feia, estranha, para um rolo onde você segura, onde você passa, onde o adesivo é melhorado, onde tem a serrilha para descartar, onde tem a embalagem que tem um gatinho e um cachorro, onde, enfim, onde tá na loja de pet, tá do lado da ração, no supermercado, sei lá. Aí gera valor percebido, as pessoas compram, então fica todo mundo feliz, o cliente e a 3M, porque gerou valor e receita e lucro e satisfação do cliente, etc. A gente fala de produto, mas a inovação pode ser em geral. E eu preciso da criatividade para trazer essa ideia com potencial, mas aí trabalhar no sistema de inovação para gerar valor. Então, pode ser num processo fabril que seja mais rápido, mais econômico, mais barato. Algumas ideias recentes ali, a gente está falando de manufatura aditiva, né? Impressão 3D. Então, imagina que eu conheci uma startup ali no final do ano aqui em Campinas, que, por exemplo, a 3M às vezes precisa de peças de reposição para uma máquina como essa aí, vamos imaginar. Se ela quebrar, como é que a gente faz? Então, você vai ter que importar uma peça dos Estados Unidos, vai ficar no teu estoque parado um tempão, enfim, penalizando o teu, que a gente fala, o inventário, custo, né, contábil. Bom, que tal se você tivesse em startup que ela mapeia, escaneia lá a sua peça de reposição que você tem aqui, e você não precisa importar, gastar, levar 3 meses para esperar. Não, ela, em um apertado de botão, ela imprime e te entrega em 2 dias. Pô, é um processo que gera valor criativo, mas que é fundamentado e que gera uma solução boa. Realidade aumentada, às vezes, para fazer análise, né, de controle de qualidade, ou para fazer treinamento. Ao invés do cara lá, eu vou fazer um treinamento, né, do Boeing, ou do trator, enfim. Então, eu faço com treinamentos digitais. O próprio atendimento da Magalu, né? Atendimentos com chatbots. A Magalu sempre uma pioneira nisso, né? Na forma de avatares, etc. São inovações em processos, fabris, logísticos, de atendimento, de tudo. E está aí, gerando valor, ajudando a organização a criar valor para os funcionários, para os clientes e assim por diante. Inovação nos ambientes de trabalho. Então, o mundo mudou, ambientes mais flexíveis, horários flexíveis. Agora, com a pandemia e daí para frente, muito home office, diversidade, inclusão, várias coisas. Então, a forma de recrutar diferente, a forma de selecionar, de reter o talento, tudo muda. Então, putz, vocês que vão trabalhar nesse momento vão ter que se conectar e inovar com criatividade para atender esses cenários de tecnologia, cenários humanos, cenários de ambientes de trabalho, e assim vai.
Esse aqui é um exemplo divertido. Assim, quando eu fui para Florianópolis, numa praia chamada Daniela, então eu cheguei lá e tinha essas garrafas PET atrás dos carros, né? Lá no estacionamento da praia. O que a gente percebeu lá? Que raios dessas garrafas PET? E aí eu aprendi que lá tem os olhadores de carro, né? Os flanelinhas como aqui. Só que esse cara lá, o alemãozinho, ele era esperto. Ele percebeu a necessidade humana, lembra, inovação sempre para atender a necessidade humana. Mas ele percebeu que quando a gente vai na praia e volta com o pé sujo de areia, ele podia criar uma solução para agregar um valor percebido, que é a inovação. Então ele foi lá, buscou, criativamente buscou garrafas PET, custo zero. Enche ali numa torneira lá perto, custo zero para ele lá. Chega e agrega esse valor na jornada do cliente, dele, usuário. E provavelmente traz um resultado, porque ele deve transformar a relação, que você já fica de saco cheio do flanelinho em geral lá tal, para uma relação de cooperação, de cumplicidade, de amizade, e ele, se ele ganhava lá 50 centavos, talvez ele esteja ganhando 5, sei lá, reais ali de gorjetinha para ele lá tal. Impactou, inclusive, o valor, né, e o resultado dele. O que a gente gostaria, vocês no Mackenzie, eu na 3M, que nossas turmas tivessem essa mesma capacidade desse flanelinha na vida deles, sem estudar, sem entrar na internet e tal, de perceber o cliente dele, o dono do carro, e entender o que é valor e como criativamente gerar um valor que impacta o resultado dele. Para isso, seja no processo criativo, mas para gerar inovação, o ser humano tem que estar no centro de tudo, né? Ser humano no centro é a gente ter que dedicar muito tempo para entender esse ser humano que a gente chama lá, o nosso cliente, talvez. Então, se a gente fabrica esponja na 3M, eu tenho que ter muito contato com quem lava a louça e usa as nossas esponjas. Tenho que visitar as várias regiões do país, porque são costumes diferentes, comidas diferentes, panelas diferentes. Preciso entender, conversar com elas, fazer painel, observar como faz. Se eu vendo produto para o hospital, eu preciso ir lá nos hospitais, nas salas, né, nos centros cirúrgicos, conversar com as enfermeiras, observar o trabalho para ver se eu identifico o que é valor. Lembra do flanelinha? Puta, o que no valor ali da sala do centro cirúrgico, que eu posso melhorar para a enfermeira, para a médica e assim por diante, né? A gente vende produto para oficina, mesma coisa. Eu vou numa oficina, como é que o cidadão está fazendo o processo dele? E às vezes a gente pode ajudar, de fora, estudando, mergulhado. Lembra do conhecimento que eu falei importante? Então, nem sempre você vai ter uma sacada ali só porque você é genial, etc. Não, é muito arrega essa manga e vai lá ver o cliente, ver o contexto, tá? Para poder chegar numa ideia. Porque a ideia todo mundo pode ter. Agora, a ideia que vingue e gere inovação, gere valor, você tem que estar lá mergulhado mesmo para ver se ela se encaixa e se a história toda contada vai gerar algo que realmente vai criar valor para todo mundo, né? E para isso, vocês vão aprender aí na faculdade, já estão aprendendo, etc, né? Os Customer Journeys, as jornadas do cliente, identificar onde tem oportunidade de criação. Eu falo, né, como professor, assim, eu fico obcecado, né, até com isso. Quando eu, como cliente, vou num restaurante, vou num hotel, vou em algum lugar, eu sempre estou ali notando, falo, puta, isso aqui demorou demais. E isso aqui a pessoa tinha que ter falado tal coisa. Puta, isso aqui. Opa, aqui, puta, o cara mandou super bem, me encantou, surpreendeu, atendeu o que eu esperava, assim, vai. Você fica uma máquina ambulante de encontrar oportunidades para fazer melhor e gerar valor. E aí tem um monte de coisas acontecendo, né? Empresas que fazem isso e melhoram as experiências dos clientes, né? Quem já comprou um móvel da Tokstok? Putz, Tokstok, se eu falo para eu montar, como eu fiz uma vez e nunca mais quis fazer, porque arrebentei minha mão, conseguia parafusar aquele móvel lá da... Putz, nunca mais. Eu aprendi que eu pago esse negócio. Mesmo que eu não tenha dinheiro, eu vou dar um jeito, porque... Agora, putz, o cara agregar um valor que para mim é inestimável, né? Putz, o valor ali de montar para mim. Ah, putz, vale a pena lá, né? Experiência no supermercado. Quem gosta de ficar em fila, é uma das dores eternas. Se você é o cara lá do Dalben, do Pão de Açúcar, do Caetano, etc. Pô, ficar em fila, puta negócio chato. Né? Na hora do rush, tem um monte de gente. Pô, então os caras estão tentando inventar lá, que nem a Amazon Go, que tem os self-checkouts aí
no Dalben, nas cooperativas de Piracicaba, enfim, vai mudando, mas é tudo para melhorar a experiência com criatividade, mas no sistema de inovação, para ver se aquilo fica viável e gera efetivo valor. As cervejas que lá atrás começaram a vir com aqueles selinhos de proteção higiênica, pode ser uma agregação de valor que foi explorada lá durante um tempo pela Itaipava e assim vai, né? São oportunidades. Em categorias como geração de produto, imagina só que quando eu era criança, né? Talvez alguns professores lembrassem lá da Colinos, que era a pasta de dente super anunciante na Globo, na novela, na época que as pessoas só assistiam essas coisas. E era uma pasta de dente branca, bem básica, era ela que tinha esse negócio. Como é que eu posso criar e inovar? Entendendo as necessidades possíveis do cliente, segmentando. A Colgate, nos últimos 15 anos, talvez, ou 20 anos, olha só o que ela fez. Eu acho que uns 15, velho. Então, ela criou hoje é difícil escolher, né? É que nem café, é que nem... Putz, cara, tem 1 bilhão. Aquela para gengivas sensíveis, aquela com gosto de hortelã, aquela para whitening, aquela... E fora isso, tem um produto disso, produto daquilo, tem o fio, tem a fita, tem o enxaguante de tudo. Oportunidade de gerar valor para atender necessidades específicas, gerar valor para a Colgate, que ganha mais dinheiro, que aquela pasta básica eu pago o dobro, o triplo, 40% mais em outros produtos. Eu comprava só uma coisa, agora eu acho que eu tenho que comprar um enxaguante, a fita, sei lá o quê, a escova certa, a escova macia. Putz, você já leva um pacote. Você comprava uma coisa, você tem um share of wallet, né? Eles têm nosso, e assim vai. Com criatividade, com entendimento do mercado, fazendo a inovação para vingar. Inovação em serviços, com criatividade para olhar as oportunidades. Então, transformação da Unilever nos últimos tempos. A Unilever tem feito coisas muito legais. Então, ela tem um serviço piloteando ainda, né? Mas eu vendia um negócio para você lavar roupa em casa, agora eu lavo para você. Eu tenho um sistema de franquia. A Procter nos Estados Unidos começou antes da Unilever, viu? O Ariel, essas coisas. Mas a Omo está aqui em São Paulo, que eu saiba, está fazendo esses testes aí. Tremenda inovação para ver se agrega valor. Talvez vocês não queiram lavar roupa em casa. Putz, os caras estão oferecendo isso para você. A Unilever tem uma das experiências mais inovadoras em e-commerce. Eles criaram um marketplace deles, né, que era Compre Unilever, acho que agora chama-se Compre Bem. Imagina só. Mas é para varejista, né? Mais que tudo. Né? É incrível. Super criativo e inovador. Então é a transformação de negócio deles. A Balduco, que só vendia panetone quando eu era criança, de repente ela tem um portfólio gigante, né? Com bolacha, com um monte de coisa lá, tal. E não só isso, ela foi para a loja, vai lá no Shopping Dom Pedro, no aeroporto, Casa Balduco, tremenda transformação, criativo, inovador, agregando valor para o cliente, explorando novas fronteiras. Customização é outro horizonte dos tempos atuais, né? De criatividade e inovação. Nos tempos atuais, as pessoas querem, né, personalização. Então, se você quiser dar uma festinha lá, vai no site da Coca-Cola, você compra lá as latas que vem com o seu texto lá, aniversário, fulano de tal, 20 anos, 19 pontos, está lá. Né? Personalizar solas de sapato lá no Fit My Foot, né, lá do Canadá, o Feito para Você, o Itaú, que tem um monte de coisa customizada, personalizada. Puta, óculos, você monta do jeito que você quer, com as abinhas, com as lentes, etc. Tal. Assim, 1000 possibilidades, que é responder a uma tendência de hoje. Né? Inovação e criatividade em canais de venda. Como os produtos chegam até vocês. E aí a turma, né, de logística, de vendas, de marketing, tem que trabalhar para essa história. Né? As lojas, vocês veem o que a Havaianas se transformou nesses últimos anos, né? Como caso brasileiro, inclusive de logísticas. A Hering também fez uma transformação nos últimos anos. Né? E aí você tem as vending machines, você tem os social commerces, que vocês devem estar comprando aí no Instagram, Facebook investindo para essas coisas, no WhatsApp, retira, né? Compra e retira em algum lugar. 1000 modelos novos para criar valor numa fronteira diferente, de disponibilizar teu produto. Criar e inovar em preço. O combo do McDonald's, aqui eu já nasci, já tinha o combo, mas antes de eu nascer lá, quando
Isso foi uma inovação, uma criatividade, que ajudou muito o McDonald's em criar esse número 1, número 2, número 3, agregando mais valor na venda. Cara, não vou deixar você ficar comprando só uma coisa, não. Cara, quero aumentar meu ticket médio, puta, compra já 3 coisas. Aliás, coisas que nós, McDonald's, vamos ganhar mais dinheiro, que é no refrigerante, que é na batata. Aquela tática que o cara fala, pô, mais 50 centavos, mais R$1 por isso e tal. É tudo criatividade para precificação. Você fica feliz, eles ganham mais dinheiro, ganham mais margem. Campanhas como teve aí no Halloween, às vezes dá errado, né? Mas, putz, venha de vassoura no Burger King e tal. Mas é inovação de você vai dar desconto, você vai fazer uma campanha dessas promocionais, isso tem a ver com preço, vai reduzir margem, você tem que aumentar o volume, sempre tem um trade-off ali, mas é inovação. A Disney, tremenda escola de inovação em preço, né? Você vai lá, você quer comprar para ir num parque, quer comprar 3 dias, quer comprar 4 parques juntos, quer comprar o Fast Pass para furar fila. Tudo isso é inovação em preço, é criatividade em preço para ajudar a gente talvez a ficar mais feliz nas nossas conveniências e eles ganharem mais dinheiro, supostamente valor para todo mundo. A Brastemp, quando veio com um outro modelo, que é o modelo da Netflix, né? Vou comprar água em vez de comprar galão, etc. Eu vou comprar fazendo uma assinatura, eu pago uma mensalidade para a Brastemp para ter a água dela em casa. Puta, tremenda transformação criativa, né? Do que a gente costumava fazer, que é pagar para comprar ou usar o filtro de barro. Inovação em comunicação. 1000 coisas que a gente na 3M tem feito, né? Campanhas com post-its, vocês acharam bonitinha, Frida Kahlo feito de post-its, os nossos stands aqui no Festival Pixel Show, que a gente patrocina já há anos, né? Um puff feito de post-its a reciclar, um puff com aqueles earplugs que a gente vende para ouvido, nossos funcionários dando workshops com seus talentos. Esse rapaz aqui que está na foto é o cara de merchandising nosso, é um baita cartunista, e ele vai lá e dá workshop. É um outro momento que ele se diverte na 3M, no nosso stand, ensinando as pessoas e a gente fortalecendo a nossa marca. Inovação em conteúdos, né? A gente usa, e eu uso, lembra das minhas forças? Eu adoro escrever, eu adoro gerar conteúdo, eu adoro falar, fazer programa de rádio, de teatro, etc. Estou me divertindo lá, alinhado com a 3M, mas me divertindo, né? Então, putz, a gente tem o blog Curiosidade da 3M, a gente tem o canal, em todos os canais aí de podcast, Inovação em Pauta. Eu entrevisto um monte de coisas lá. Murilo Gun, o Márcio Balas, o Iberê, do Manual do Mundo. E assim vai. E no marketing, no conteúdo, várias outras empresas também têm feito estratégias contemporâneas, né? O Itaú tem um monte de live para te ensinar como investir dinheiro. A Johnson & Johnson, um monte de conteúdo para mães que vão ter bebês, e assim vai. Cada um lá na sua área, né? Gerando conteúdos, o que é criativo e inovador para os tempos de hoje. Tecnologia, né? Usar tecnologia. Essa agência é uma agência muito interessante, a Bolha, né? Lá em São Paulo. Eles fizeram algumas campanhas legais usando tecnologia. Esse Dress for Respect era uma campanha onde a menina usava um vestido cheio de sensor para fazer essa denúncia de como as mulheres eram abusadas na noite, etc. E os sensores contabilizavam quantas vezes elas eram apalpadas, né? Tipo, tocadas. E o negócio contabilizou lá e gerou uma campanha, e gerou vídeo para as redes sociais, etc., para denunciar isso, né? Para mudanças de comportamentos, etc. Eles criaram isso para o Skull Beats, né? Um baile de máscaras, onde você colocava lá na sua máscara, você personalizava seu perfil, a pessoa, o outro perfil, putz, e aí quando tinha um certo match, tipo o Tinder ali e tal, putz, o negócio iluminava, você passava perto ali, putz, o negócio iluminava, você ia lá conversar melhor. Ford Caminhões fez um negócio com sensor para motorista de segurança na direção. Caminhoneiro vai lá, puta, quando ele tá, puta, pescando, dormindo, puta, o negócio, pá, acorda ele. Criativo, inovador, usando ferramentas, usando tecnologia em causas, né? Em bandeiras importantes, como a gente tem visto aí, do assédio, né? Sexual, da segurança nas estradas, por exemplo, né? E lembrando que inovação é uma ponte para uma nova proposta de valor, né? Sempre gosto de falar isso nas palestras, porque a gente
a gente não faz a inovação em si mesmo. Eu tenho que inovar. Puta, que inovação eu vou gerar hoje? Eu chego na 3M, puta, com uma ideia. Não é assim, né? A gente precisa ter uma visão do que a gente quer fazer no futuro. E esse ambiente, as ferramentas, o sistema de inovação vai ajudar a gente a chegar nessa ponte de futuro. Então, inovação não é o fim em si. Se você não tem essa visão de futuro com os seus colegas, com a sua empresa, né? Puta, então ferrou. Você não vai inovar bem. Você tem que ter a visão de futuro. Mesmo que essa visão, às vezes, não funcione 100%. Então, por exemplo, na 3M, a gente já teve coisas que desapareceram, que talvez vocês nunca ouviram falar. Retroprojetor para dar aula. Era o jeito, não tinha multimídia, não tinha computador. A gente dava aula com uma transparência projetando numa parede ou numa tela. 3M ganhou muito dinheiro, mas morreu. A gente foi pioneiro das mídias magnéticas para gravar áudio em rádio, programa de rádio gravado ou TV. A 3M foi pioneira para fazer a mídia. Obviamente, digital, puta, tudo isso morreu. Né? Compensação a 3M, por que ela tem 119 anos? Ela sempre olha qual é a minha visão de futuro. Putz, os carros elétricos, carros autônomos, sei lá, hiperconectados. Putz, então a gente coloca os nossos recursos para inovar e criar valor para essa frente. A gente aloca esforços. Post-it. Será que daqui a uns anos a gente vai continuar usando post-it? Puta, escrevendo, etc. Então o pessoal de post-it tem que pensar, puta, para onde vai acontecer lá no futuro? Que outras coisas eu posso gerar para esse meu usuário de post-it hoje? E esse exercício é importante, criar esses mapas para inovar, e não sem mapa tentando inovar, certo? É outra coisa importante que eu falo para vocês. Bom, tem um monte de coisa aqui que eu acho que eu vou pular, assim, né? Mas para mostrar, para deixar vocês perguntarem um pouco também. Mas atrelado ao que eu acabei de falar, isso é muito interessante, e a pandemia trouxe bastante oportunidade, né? Então, imagina se você está lá, vocês são os donos da Gympass, né? Gympass, como falam por aí. Vocês devem conhecer, né? Aquela startup que você pagava uma mensalidade e pode usar academias onde você, né, associadas lá e tal. Fechou a academia na pandemia e agora? Puta, eu preciso ter uma criatividade para gerar um sistema que crie valor e me sustente para o futuro. A Gympass, ela se reinventou no próprio modelo de negócios, né? Pensando no futuro dela, mas acelerou pela pandemia. Então, ela começou a gerar não só sessões online, né, que era o jeito, mas começou a criar outras coisas, né? Então, acompanhamento nutricional, psicológico e assim por diante. Então, virou uma plataforma não só de workout, de fazer ginástica, mas de bem-estar. Uau! É que nem a Apple, vocês sabiam? A Apple era Apple Computers que tinha no logo dela uns 10 anos atrás. Pensando no futuro, em tudo que eles poderiam construir, mas com visão. Não é chegando um dia e, puta, vou ter uma ideia só, assim. Tendo alguma visão séria, eles foram... Apple pode ser, puta, automação de residência, pode ser automóvel, pode ser foguete, pode ser mobilidade, né? Então, pode ser... Então, Apple para tudo. A Arezzo, que vocês devem conhecer, ela foi muito bem sucedida aí o ano passado nessa transformação de modelo, de inovação com essa ponte para o futuro, né? Ela comprou a reserva. Então, a Arezzo era mais pés, né? Tipo, sapatos. Aí agora ela tem dos pés à cabeça uma possibilidade. Ela comprou uma startup digital, ela tem um lugar de e-commerce, ela comprou um brechó virtual. Pô, está se posicionando para o futuro. Então, antes de chegar com uma ideia, claro que todo mundo deve e pode chegar com ideias todo dia, viu, pessoal? Mas a inovação consistente é um time dando ideia, mas daí eles falam, puta, eu tenho esse alvo aqui, essa visão, vamos lá. Aí eles vão alocando recursos para construir essa visão sustentada, viável, que traga valor para o cliente, para o mercado, para os investidores, para os acionistas e assim por diante. Então, tremendas experiências de transformação. E para terminar, é importante esse pensamento, né? Gostaria de escutar o que vocês estão falando, mas como as meninas bem falaram, estamos sempre bem alinhados, né? A gente hoje fala muito dessa história do propósito da organização, né? É claro que tem muita empresa ainda, organização anacrônica, mas esquece esse negócio. Para a gente, né, vigorar hoje para frente, a gente fala muito do purpose-driven, né, organization.
talvez vocês vão provavelmente assistir, né, no Mackenzie, nas aulas lá, o Simon Sinek, com aquela história do Golden Circle, ele ficou muito famoso, né, nos últimos, sei lá, 15 anos também, com esse modelo de por que a organização faz. Então, não vamos nos iludir, porque, infelizmente, sei lá, dependendo do nosso paradigma lá, putz, ainda é vital e é importante mesmo a questão do shareholder, o acionista, entregar resultados. É o nosso sistema hoje. É claro que a gente precisa aperfeiçoá-lo, mas essa coisa que às vezes atrapalha, que é o curto prazo, é o resultado de curto prazo, da bolsa de valores, do retorno, os acionistas todos medindo com lupa se você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ainda é assim. Só que, felizmente, hoje, espírito do tempo que vocês vão estar construindo e trabalhando é mais que isso. Então tem uma pressão muito grande da sociedade como um todo, e não é só valor para o investidor. Você tem que ter um ambiente de trabalho muito saudável, sem assédio, de crescimento, ativista, com as bandeiras da sociedade. Senão vocês não vão querer trabalhar nessas organizações, né? Claro, não vão escolher essas organizações, elas vão perder poder de atração. A sociedade, ela exige que as empresas sejam responsáveis com a cadeia de fornecedores. Tem que ser mais um ganha-ganha, com o impacto que ela gera, né, de resíduo, de poluição, com o impacto social que ela traz. Então, organizações oportunistas, né, isso não cabe mais. Existe uma pressão do espírito do tempo hoje então, isso é muito importante. Qual é esse propósito das organizações que vocês vão ajudar a construir e a difundir? Sempre com esse olhar, né? O administrador. O administrador, ele procura criar, como a gente sempre fala, valor para os clientes que vai repercutir em consequência em valor para a organização. E um valor para todo mundo, para os funcionários dela, para os acionistas dela, né? Para os fornecedores, para os parceiros e assim por diante. Então, a gente sempre buscando criar valor, seja com o meu serviço de advocacia, seja com a minha escola, universidade, seja eu vendendo sorvete, óculos escuro, etc. Sempre valor para o cliente, para quais eu preciso entender, respeitar, administrar um relacionamento com respeito, né? Com encantamento, se possível, com atendimento das necessidades, para trazer essa satisfação, esse engajamento, esse bem-estar do cliente ao longo do tempo, né? E aí a gente, consequentemente, atende os objetivos e responsabilidades da organização. Então, o que a gente espera dos administradores, nessa minha fala apoteótica aqui para a aula magna, né? É isso. Além dessa visão que vocês, de verdade, que cada um traga consigo, do autoconhecimento, que vocês descubram os seus potenciais e áreas de interesse, para vocês segurarem isso, encontrarem pessoas, empresas que comunguem desses valores, aí para vocês darem vazão aos seus talentos e impactarem o mundo, né, com propósitos unidos, seus e das organizações, com criatividade, com inovação. A gente espera também que vocês tragam para esse mundo que a gente está construindo esse alicerce ético, moral, aquele do respeito que a E3M sempre foi um exemplo, né? Por que eu estou lá há tanto tempo? Tem um alicerce de ética, de respeito, transborda o respeito entre colaboradores. Por isso que eu adoro estar lá na E3M, porque as pessoas são respeitosas, escutam as ideias, torcem por você, valorizam. Respeito que transborda para os clientes, fazer o certo, não enganar, não manipular, não mentir. A ideia do modelo que a gente precisa construir, que não é baseado mais nesse consumo desenfreado, né? Obsolescência programada, compre mais, cada vez mais, troque a cada 2 anos, consuma, manipule, como Social Dilemma, essas coisas. Fico lá, putz, isso é ruim, nocivo para a sociedade. A gente deve oferecer o valor, a informação, o conteúdo disponível para a hora, para aquele momento, que ele compre quando precise, que ele encontre a nossa solução nessa hora, sem manipulação, com verdade, com transparência e com respeito, inclusive
à sociedade, ao planeta, ao meio ambiente, né? Por isso que hoje essa sigla, que vocês devem estar ouvindo falar muito, o ESG, muito em cima dessa história, né? Felizmente. Então a gente vê, do tempo que eu comecei a trabalhar para hoje, ter essa força tão grande do environment, né? O ambiente, o social, comunidade, as pessoas lá, e o governance, da ética, do compliance. Pô, maravilhoso, e vocês vão estar ajudando a construir esse mundo profissional, mas na vida de vocês. Última mensagem é, lembra que a gente falou da criatividade? Criatividade vai estar lá no trabalho de escola que vocês têm. Eu me lembro na GV que um professor nos estimulou, e foi acho que o único professor daquela formação minha na GV, de administração, e ele dava os trabalhos em grupo. No último ano eu estudava à noite, vocês já imaginam, cansado, tinha trabalhado o dia inteiro e tal. Então, sabe aquele trabalho que aluno gosta de fazer? Vocês não fazem, mas gostam de... cada um lê assim, ó, tem tal texto para apresentar, cada um lê. Eu leio da página 1 a 10, o outro da 10 a 20. Ninguém nem lê inteiro, vai lá, fala sonolento e ninguém escuta e pá, acaba. Esse professor, ele fez uma coisa muito legal. E ele dava nota para a apresentação criativa. Putz, vocês acreditam que foi uma das coisas mais divertidas, que a gente montou um sistema lá de aula, um teatro com música que entrava. Eu lembro até hoje a música que a gente fez sobre economia, né? E depois o outro grupo queria superar a gente, faria filmagem de rua, etc. Todo mundo acordado, todo mundo desperto, lembra da curiosidade? Todo mundo pilhado para entregar e fazer uma coisa diferente. Então, isso pode ser feito na faculdade, isso pode ser feito na 3M, como eu faço. Acabei de lançar um programa de rádio interno lá, semana passada. Estou vibrando. Pô, depois de tantos anos, eu lá produzindo uns programas de rádio interno para o funcionário. Ou pode ir na sua vida. Então, você pega lá, pô, minha mãe, quando fez aniversário lá de 60 anos lá, eu sempre dava uma caixa de bombons, um perfume, um vestido, uma bolsa, um sapato. Eu fui lá um dia, eu gravei um disco para ela, de músicas que ela gostava, mas mais que isso, eu fui lá e gravei 2 músicas que ela compôs quando ela tinha 20 anos. Ela fez para o meu pai lá, quando ela era mocinha, e eu me chamei um trio de jazz, fui no estúdio e gravei um CD com as músicas dela. Puta, dá pra gente fazer? Eu sem tempo, sem dinheiro, dava. Puta, você quer fazer? Lembra da motivação, da inspiração lá atrás que eu falei? Quando você tá pilhado? Fui lá, cara, fiz esse disco. E o impacto, eu criei um valor monetário. Não, cara, a vida não é só isso, hein? A criatividade aplicada. Precisa ver como minha mãe ficou feliz e eu feliz de proporcionar isso para ela. Na tua vida, você tem um monte de dimensões para fazer isso. Meu último slide aqui. Meu amigo fez 10 anos de empresa. Trabalha comigo até hoje. Ele fez 15 agora. Quando ele fez 10 anos, putz, a empresa geralmente dá um certificado. É legal, dá um certificado, bacana, tal. Às vezes dá um presente, paga um almoço. Cara, eu fui lá de noite, puta, fiz um tabuleiro de jogos. Ele gosta muito de jogo, ele trabalhou na Grow, ele fazia o Super Trunfo. Ele gosta dos Simpsons como eu, então eu fui lá e eu gastei, sei lá, 1h30 minha ali para desenhar, para tentar copiar os desenhos, para fazer um tabuleiro bacana. Apliquei a minha criatividade, minha energia para fazer uma coisa que eu queria. Impactar uma pessoa que trabalha comigo há 7 anos. Ela merecia, eu queria fazer isso. Então, essa energia que a gente aplica em coisas que a gente acredita que a gente quer fazer. Pode ser agradar aquele teu colega de trabalho, de turma, pode ser teu pai, tua mãe, teu namorado, sei lá o quê. Pode ser na empresa, quando você tem a sua missão com teus clientes, com teu público interno, na fábrica, na logística. Encontrar essa forma de impactar, de surpreender, de fazer diferença positiva. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem, tem o meu livro lá que eu escrevi um dia vocês tiverem curiosidade para ler, da editora Sarava. Estou lá nos LinkedIns da vida. Agradeço esse mega tempo, a atenção de me escutar falando com essa energia durante 1 hora e cacetada. Muito bem. Então, agora a gente vai abrir para perguntas, né, professora Leila? Isso, façam suas perguntas. Obrigada, Serafim. Sempre muito inspirador ouvir você falando, você compartilhando todo esse conhecimento, essa inspiração. Realmente é de fato uma aula magna, né? No sentido de que, enfim, você conseguiu inspirar muitos nossos alunos aqui a
construírem a sua carreira em bases, em perspectivas mais amplas. Então, muito obrigada por isso, pela sua participação, pela sua amizade sempre. Mari, você coordena as perguntas aí? Eu vi que você já estava aqui no chat com os meninos. Pode deixar comigo, pode deixar com a professora Marineide. Algumas perguntas já foram feitas. Se vocês quiserem aproveitar esse momento para fazer mais perguntas, eu vou começar com a pergunta da Leila. Tem uma um pouquinho mais para cima, mas eu vou começar com essa. Que não sou eu. Que é a nossa aluna. Que, por sinal, a Leila fez nutrição, né, Leila? E está na segunda faculdade, veio conosco fazer administração. Então, além do pessoal elogiar, né, ela perguntou, em 25 anos de experiência, quais foram os principais avanços observados por você em relação às estratégias de marketing? Super pergunta boa, né? Assim, eu comecei a minha carreira numa visão, ainda que a 3M tivesse essa foco no cliente para criar soluções, a gente já criou 50 mil itens na história lá no portfólio, mas a gente tinha muito pouca essa metodologia de entender o cliente de uma forma mais estruturada. Então, primeiro, milhares de novas ferramentas para a gente conseguir entender melhor os nossos clientes e encontrar essas oportunidades viáveis de valor. A maior transformação de todas lá na estratégia foi a revolução digital, né? Lembra quando eu comecei a trabalhar, a gente compartilhava computador, pessoal, lá na 3M era, sei lá, 6 pessoas, a gente marcava a hora para usar o computador, aquelas planilhas, telas pretas, etc. Então, a internet sei lá, que a gente começou a usar em casa, discado, era, sei lá, 96, 97, alguma coisa assim. Então, imagina, a maior transformação para tudo mais impactante é a revolução digital. O que acelerou uma série de modus operandi das estratégias, né? Assim, porque antes era muito a empresa era muito voltada para si mesmo, ela tinha um tempo muito mais longo de respostas, era um monólogo, ela falava, o cliente não podia fazer nada. Então, hoje, o cliente vai lá e dá o rating, ela vai no Americanas, ela vai no iFood, ela reclama do sanduíche, etc. Tal. O cara vai lá e cria um blog, ele coloca no Twitter dele, mete o pau, ou elogia, ou etc. Tal. Então, hoje é diálogo, hoje é instantâneo, né? E tudo isso vai mudando a estratégia. As empresas também foram mudando nas estratégias de conteúdo, né? Muito geração de conteúdo, como eu falei que a gente tem feito podcast, site de inovação, lá de curiosidade, a maior parte das empresas. A estratégia de conteúdo tem mais de século, hein? Mas ela ganhou um tremendo impulso aí nos últimos anos, né? Enfim, para não ficar enorme a conversa, mas eu acho que resumindo lá, as transformações digitais, com toda essa transformação de online 24/7 e atrelado na experiência do cliente, do customer experience e essas ferramentas todas de entendimento do cliente com essa integração digital, né? Muita coisa ainda, na minha empresa, ela ainda é física, porque a gente faz esponja, esparadrapo, eletrodo, né? Muita empresa digital lá, ok, mas a gente ainda tem, e daí tem que integrar com o mundo virtual para webinar, para assistir, para escrever na rede social, para reclamar, para treinar, para preencher um formulário e pedir uma visita em loco, e assim por diante. Muito bem. A nossa próxima pergunta é da Gabriela Juliana. Ela fala, bom dia, Luiz. Para quais inovações a 3M está olhando para os próximos anos, já que se trata de uma empresa referência em inovação? Outra super boa pergunta, né? Um segredo que a gente fez e que toda empresa inovadora precisa fazer, como eu falei, é criar um pouco desses mapas de futuro, né? E aí a gente aloca os recursos para irem buscar as informações e transformar talvez aquela ideia chutada ali e tal, em alguma coisa mais concreta e viável. Então, por exemplo, a parte de automóveis que eu mencionei, ela foi muito importante para a história da minha empresa. Tem muita coisa que foi inventada, fita crepe, lixa e tal, que os primeiros produtos nossos, tudo para automóvel, né? Então a gente está olhando para esse futuro da mobilidade urbana. Então a gente precisa entender quais são redesenhar o futuro da mobilidade urbana, com tantas coisas que vocês têm provavelmente lido e sido expostos, né? Para isso, então você fica imaginando de
os carros autônomos, certamente os carros elétricos, daqui a pouco, sei lá, os sistemas do Uber com a Embraer, será que nós vamos ter os carros tipo Jetson, sei lá. A gente tem que ir lá e começar a trabalhar em parceria com esses caras. Na parte da saúde, é um negócio que a gente aposta muito, né? A 3M tem um grupo de saúde que vocês talvez não conheçam porque é muito profissional, é para hospital. A gente mergulha lá e vê o que é a tendência em saúde. Um dos negócios que a gente aposta, por exemplo, é um sistema de informação de hospital. É software mesmo, que nem é a praia original da 3M. Mas a gente tem, porque é uma dor do hospital de ter aqueles prontuários eletrônicos, de saber que a Leila está fazendo lá, que é aquele paciente que usou tal produto, remédio, e que custou tanto, aquela alocação de custos e de segurança médica e de dados, etc. Bom, a 3M proporciona, porque isso é crítico para a saúde, né? Nesse curto prazo da pandemia, a gente tem soluções importantes olhando, para não falar assim, puta, daqui a gente faz esses mapas, hein, de 10 anos, de 15, que é os que eu falei agora, de alguma forma. Mas na pandemia tem esse cenário de curto prazo. A gente tinha e tem soluções para desinfecção, para limpeza. Então a gente está fortalecendo esse tipo de solução, como pacotes de solução para sinalização, que a gente já tinha material de sinalização. Né? Vocês sabem que Posto Ipiranga, por exemplo, aquele material refletivo, o Banco Bradesco, Santander, aquelas películas são da 3M. A gente tem material refletivo nos caminhões ali para mostrar aquele vermelhinho e branco. Então a gente tem material de sinalização, porque é importante hoje para os ambientes, para distanciamento social. A gente tem as soluções de desinfecção, de limpeza, importante. A gente está lançando máscara de pano. A gente é a maior empresa dessas de o tal do PFF2, N95 e tal, mas tem aquela de tecido antiviral, enfim. Curto prazo a gente vai e reage para o quê? Por que a empresa sempre tem que olhar? Olhar para as transformações de mercado, das necessidades daquele mercado de curto prazo, porque a gente muitas vezes tem que vender no ano que vem mais, né? Faturar mais, etc. Mas transformar o negócio lá para frente. Né? Como a gente sabe, o retroprojetor morreu, então a gente já sabe que algumas coisas vão acabar morrendo. A gente precisa realocar olhando para as necessidades. O último comentário que eu acho importante conceitualmente não basta você olhar e achar que aquilo é uma oportunidade se você, na tua organização, não tem conexão nenhuma com aquilo, hein? A não ser se você for o Banco Itaú ou o Google, que o cara pode rasgar dinheiro, assim, mas as organizações, a minha não. Então, putz, eu sei que a viagem espacial parece ser importante, o Elon Musk, etc. Mas eu fabrico sorvete. Cara, não vai fazer foguete, né? Sorvete, foguete, só rima. Puta, então, cara, eu tenho que ver em sorvete, o que eu posso fazer? Ah, o sorvete que derreta menos, sorvete, sei lá o quê, sorvete que não tenha glúten, que não engorda, sei lá o quê. Ou, puta, além do sorvete, eu vou entrar em adjacência de final. Agora eu vou montar uma loja de sorvete, que nem a Gila. Aí tudo bem, mas não pensa também. Você tem que olhar as tendências meio no teu mercado, na adjacência, mas não numa coisa que você não tenha sinergia nenhuma, a não ser que você tenha dinheiro para rasgar. Luiz, o pessoal está elogiando muito a palestra, os alunos gostaram bastante, tanto que o Felipe Bastos perguntou qual é o nome do podcast que você citou. Opa, legal, pô, agradeço, hein? Chama Inovação em Pauta, esse que a gente faz no canal da 3M. Tem uns episódios legais, né? Inovação em Pauta, então, pessoal. O Thiago Fernandes perguntou se vocês possuem alguma participação no lucro de novos produtos criado por vocês. Se existe algum programa da 3M que estimula a criatividade para a criação de novos produtos. Tá, duas perguntas. A primeira infelizmente não, a gente gosta de dinheiro, mas infelizmente não. E as organizações têm lá a sua forma de agir. E depende, hein? Se você for um dia trabalhar numa empresa, algumas, ou sei lá, vai montar a sua startup, talvez você crie uma regra dessa. A 3M não tem. Quando a gente entra, a gente assina um de acordo que a gente vai aprender, vai ter conhecimento na empresa, vai usar os recursos, vai usar o laboratório, vai trabalhar com um monte de gente, tá? E aí o que a gente cria é da empresa. O que vai acontecer é que a gente vai criar alguma coisa, a gente vai impactar nossa carreira pra caramba, hein? Eu, por exemplo, conheci, ele tá vivo até hoje, hein? O velhinho que inventou o Post-it, a aplicação do Post-it, eu trouxe ele para o Brasil em 2012. O cara inventou o Post-it, cara. Ele chegou no cargo mais alto da área técnica da 3M, virou um conselheiro vitalício da 3M, ele
puta, até hoje é o embaixador da marca, então putz, impactou a carreira dele pra caramba, tal. Mas ele não ganhava o 0,1% de cada post-it vendido. Não vendia. E não tem muito certo ou errado, em geral, as organizações defendem, fazem lá o que elas acham justo, né? No mínimo, para nós, tem que impactar a carreira da pessoa, né? Ela vai ser visível, vai crescer, vai viajar, vai trabalhar na China ainda, se ela quiser, na matriz, né? E a gente tem, sim, programas de estímulo a projetos, né? Que é muito importante. Por exemplo, a área técnica, ela sempre teve umas rodadas de fazer um financiamento interno, como se fosse uma venture capital aí que você vai estar captando. Lá a gente tem uma premiação lá que, se você submete aquele prêmio, aquele projeto teu, e pode receber um funding, né, um financiamento para aquilo. A gente também tem uma regra famosa na 3M que é pioneira nisso, né? O Google, muitos anos depois, porque o Google nasceu muitos anos depois, também usa, que é o percentual de tempo dedicado que a pessoa pode dedicar para um projeto dela, né? Então, eu não vou ganhar o dinheiro, mas o que é uma coisa de autonomia genial, viu, pessoal? Assim, pô, eu tenho que trabalhar numa empresa, em geral, você tem um monte de correria, tem que entregar, todo dia tem reunião e tal, mas tem lá uma coisa que ele fala, você precisa, daquela semana, você tem lá uma manhã que você pode usar para um projeto teu, usando os recursos, conhecimento, falando com as pessoas aqui da 3M. Bom esclarecer para não ser tão romântico. Pô, qualquer projeto? Puta, também não é assim, né? De novo, tem sinergia com o que a 3M faz, com os mercados que ela atua? Puta, aí é legal. Puta, se alguém chegar, porra, eu pensei numa ideia para fazer um brinquedo, uma boneca. Puta, cara, não, a 3M não vende em loja de brinquedo, não tem boneca, não injeta sei lá, então não faz sentido, né? Mas, pô, é uma coisa para o mercado de saúde, de consumo, de papelaria, de hospital, de sinalização viária? Putz, você tem uma possibilidade de dedicar um tempo para gerar esse projeto de intraempreendedor e depois oferecer, se vingar, putz, o Post-it, por sinal, é um projeto desses, viu? Não era um projeto que a companhia estava no mapa dela bonitão. Era que um cara chegou, tinha uma ideia, foi alimentando e ele vingou. Pessoal, sabe o que é o mais interessante? É que tudo que o Luiz Serafim fala na palestra dele e na aula magna, a gente faz pontes com tudo que nós falamos em sala de aula, né? Logo nas primeiras aulas, Luiz, os alunos têm contato com a importância de se agregar valor ao consumidor e aos stakeholders. É uma coisa que a gente fala muito do marketing agora para o século XXI, que não basta eu olhar só para o meu cliente, eu tenho que pensar também como que eu vou agregar valor para toda a cadeia. A professora Leila faz essa ponte de conhecimento lá no 7º semestre, também no 4º semestre, falando em estratégia. Professora Marineide Marcelo falando da importância da diversidade e da cultura, porque de nada adianta eu vender uma ideia de que eu sou inovadora e não estimular a inovação e nem ter diversidade dentro da organização, que é exatamente o que a 3M faz, né? E aí, o professor Marcelo também agradeceu muito a sua contribuição nessa manhã e ele faz algumas perguntas, tá? Então ele fala assim: bom dia, Serafim. Uma visão de mundo e de mundo corporativo muito motivadora e inspiradora para quem está assistindo. Muito obrigado. A dinâmica dessa geração e criatividade também são característicos. Mas como você vê o imediatismo ainda imperando? Até como característica geracional para visões de futuro e inovação? Que o Marcelo ele estuda as gerações, né, dentro do ambiente de trabalho, ele é a professora Marineide, então é um assunto que ele tem bastante interesse e curiosidade, né, Marcelo? Poxa vida, é uma pergunta muito boa, né, profunda, que assim, eu vejo com preocupação mas eu sou um otimista, bioquimicamente um otimista, né, assim, então, mas é complicado, porque assim, são dos dois lados. Se for olhar por esse ângulo da característica geracional, de imediatismo, puta, eu tenho que ver esse vídeo em 3 minutos. Puta, o Serafim tá falando há 1 hora, puta merda, como é que ele fala? Me encheu o saco. Não estou falando que isso acontece, estou dando uma hipótese, né? Hipotética. Ou, putz, professor, cara, já me distraio, né? Porque eu acho, e é uma mentira, hein? Eu acho que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Estuda neurociência e o cérebro, não.
Seu holofote pode ficar mudando ali toda hora e você acha que está prestando atenção e fazendo bem as coisas, mas não está. Você não está retendo ou se aprofundando. Então, isso é uma preocupação, porque eu falei lá no começo, muita coisa é construída e até a sua capacidade criativa e de implementação leva tempo, leva amadurecimento. Se você entra numa organização e acha que em um mês, puta, eu não cresci, puta, ainda não virei diretor, caramba, ferrou, porque é sempre um processo. Por mais que a gente não curta naquele momento, acha, né? Você tem que sofrer um pouco, você tem que amadurecer, você tem que, né, passar por desafios e o ser humano você precisa de uns desafios. Nem sempre, nos meus 26 anos de 3M, nem sempre fui feliz. Teve época que eu quis sair da 3M. Tem épocas que às vezes você pega uma liderança, um time que é mais hostil, ou seja, acontece. O que é importante é a gente não ser masoquista, né? Ou inerte. Pô, tô num lugar onde os valores da organização não são muito os meus. Eu vi aquele diretor fazendo uma coisa que eu acho absurdo do ponto de vista ético, etc. Aqui eu não estou me vendo desenvolver, não tenho muito desafio, não estou crescendo por X tempo, anos. Pô, aí sim, você não pode aceitar isso. Senão tua vida passa e você fica ali num marasmo, apagado, murcho. Isso não pode. Mas não é assim, pô, eu tô há 3 meses aqui, ainda tô... Não, isso é ruim, porque a gente realmente precisa desse tempo de amadurecimento, de fixação, de desafios, etc. E a vida tem esses momentos de altos e baixos. Então, do ponto de vista geracional, isso é complexo. E até para a gente poder, como eu falei, você tem que se aprofundar. Eu tenho que ler um texto, às vezes, aprofundar. Eu tenho que fazer um curso, às vezes, um pouco mais profundo. Eu tenho que ter, talvez, menos... Puta, eu tô no Clubhouse. Lá, puta, cara, fala, cara, o que você acha do Clubhouse? Acho muito legal, quero estar lá. Mas, meu, putz... No podcast que eu falo lá com o Murilo Gun, né? A gente concorda nesse ponto, assim. É muito legal ter 1000 agregadores, ficar no Twitter. Cara, quando você vê, passou 1h30. Puta, cara, é melhor assim, pega alguns caras legais, às vezes de carne e osso, pode ser virtual também. Aprofunda, fala com o cara, ele fala uma hora, mas com profundidade, ou lê uma coisa que você escolhe com profundidade, senão você não avança. É a famosa da menos com mais profundidade. Nas relações humanas, com mais profundidade. Porque adianta eu ter 50 mil amigos lá que, puta, nem ligam para mim, nem sei, tá? Para me sentir só. Eu sei que é um momento difícil, né? De geracional, de conflito, de ansiedade, todo mundo, né? Puta, mas é isso, é menos e um pouco mais profundo e um pouco mais paciente com o cuidado de não ser inerte, né? Assim, não ficar vendo a vida passar e não tomar atitude para mudar a sua vida quando você vê também que a coisa não tá funcionando, né? O último aspecto é que as organizações, ainda que a gente está falando que está mudando muito, o aspecto do ESG, né, a ideia da ética, mas elas estão movidas ainda por hard skill, né? Muitas vezes, o cara entregou, pô, o cara é uma víbora, o cara é horrível para o sistema organizacional. Ah, mas ele entrega resultado. Puta, a empresa ainda às vezes aceita essas coisas, né? Porque, puta, ela precisa entregar para o acionista, etc. Quando isso vai mudar? Sei lá, espero que logo. Vocês que estão entrando, tem que mudar um pouco isso aí, né? Porque a gente fica nas palestras, nos livros, a vulnerabilidade, a criatividade, etc. Aí tem um cara que é um pulha, né? Uma diretora, um diretor horrível, um presidente psicopata, como muitos, né? Fazer um... Posso falar essas coisas, né, Leila? Estou vendo você. E a gente topa, porque a empresa está crescendo. Não podia ser assim. Agora, puta, hoje, em 2021, talvez a gente possa não fazer isso. E esse mecanismo que as empresas vão lá e, cara, puta, tem que vender todo mais, mas você acha mesmo que a gente vai crescer? Vender mais esponja, mais... Puta, até quando? Ou mais latas de alumínio, ou mais garrafas d'água, mas puta, não podia ser. Só que o sistema ainda tá montado nisso. Uma dica bacana, tem um podcast que é do UOL, que eu uso nas minhas aulas, que eu acho muito legal. É uma garota contemporânea que estudou comigo na faculdade, não na minha classe, mas que é a Andrea, que ela é a vice-presidente de marketing da Natura hoje, né? Puta, ela fez um podcast, acho que é do Mídia Mensagem, eu acho. Puta, um papo maravilhoso. E que ela fala, a Natura já é uma empresa diferenciada, né? Só que, óbvio, ela também sofre. Se escutar ela, não acredita 100%, porque a empresa tá lá, puta, tendo que vender mais, o acionista vai gritar lá. As fusões que ela fez, comprou a Avon, tem que dar certo também, porque, puta, o acionista é voraz, né?
mas se escuta muita coisa de uma organização que tenta fazer diferente. Aquela preocupação com a cadeia, com as comunidades, com a floresta. E ela no podcast fala assim, pô, o ideal mesmo é isso, assim, que é o consumo consciente, né? O cara não tem que ficar comprando toda hora, puta, compra mais Natura, mais. Cara, compra quando ele precisa. Então, assim, no discurso e na visão, e pelo menos começa assim, né? Para a gente poder transformar o mundo. Então, esse é um outro lado, porque existe um imediatismo ainda, mesmo das organizações, dos dirigentes, cara, vai trazer um resultado amanhã. E também é um caso complicado que cabe vocês aí que estão, daqui a pouco, tomando conta das organizações a transformar isso e não colocar só ali a receita crescente todo ano e o lucro acima de tudo. Não pode. Não deveria, né? Complementando um pouco a fala do Serafim, eu acho que a gente tem que usar as potencialidades de cada geração, porque toda geração tem luz e tem sombra, né? Embora a minha geração, que é a Y, e a geração dos alunos seja a Z, que é algo que a gente vai ver ao longo da formação, a gente é muito ansioso, a gente tem muita informação, porém, nós somos uma geração muito criativa, né? Então, nós, gestores, utilizarmos esse lado luz da geração da criatividade, do questionamento, do fazer diferente, do talvez não ter, agora ainda mais com a pandemia, de não ter uma cadeira fixa, uma mesa fixa, cada vez que eu for no escritório, sentar em um lugar diferente, né? E ter todas as gerações ali trabalhando juntas, porque aí eu consigo gerar inovação, porque cada uma vai olhar de um ponto de vista diferente. Vou precisar da Baby Boomer, porque ela tem uma visão específica, a Z, a Y, a Alfa que está vindo com tudo. Eu fico pensando como que eu vou dar aula para a Alfa. Eles são super questionadores, eles não aceitam coisa errada de jeito nenhum. É um grande desafio para a gente já ir pensando, né? E aí, para nós encerrarmos, eu vou ler duas perguntas, mas eu vou condensar em uma, que é do Gabriel Nascimento e do Luca. O Gabriel fala assim: Serafim, qual foi o produto que mais se destacou no mercado e gerou o maior lucro na história da 3M? E o Luca pergunta sobre a pedagogia Waldorf. Eu não sei se você conhece, né? Se ela agrega mais que as escolas convencionais em nossa criatividade. Muito legal. A primeira do Gabriel. Você sabe que a gente não tem um ranking desses assim, né? Porque a 3M é muito descentralizada, muitas unidades de negócio. A gente tem mais de 20 hoje em dia, já teve 40. Então, racionalizando, porque é importante também racionalizar, otimizar, é importante também. Não é só crescer e inventar coisa, mas também é racionalizar e otimizar para ser sustentável. Então, eu posso dizer assim, fita isolante, sabe a fita 33 mais, Scott 33 mais, puta, super produto, vende, é amado pelos eletricistas, e é bacana, um bom contribuidor. Soluções de fechamento de caixa industrial. A gente é muito mais indústria, né? É muito mais indústria. O post-it é famoso, legal, mas ele é um negócio bem menor para os escritórios. A gente é empresa que vende solução para fechar caixa da Sadia, do frango, do perdigão, da Natura, tal. Putz, aquelas 1000 caixas de despacho, a gente tem a máquina que fecha. Putz, é um tremendo contribuidor. No hospital, a gente tem um monte de produtos que a área de saúde são bons, né, de contribuidores de margem em geral, curativos, né, o Tegaderm, enfim, é super descentralizado, tem um monte de soluções bacanas para agregar valor lá tal. E a ideia do Luca é legal porque eu conheço muito a Waldorf porque meu filho estuda lá, né? Sempre estudou. Ele tem 15 anos, ele entrou no ensino médio agora, ele sempre estudou em escola Waldorf. Então, conheço profundamente, o que é raro, né? Porque, putz, em geral, podia não conhecer, mas tem essa coincidência. E acho muito legal essa visão para a criatividade, especialmente, né? É muito forte, porque a escola Waldorf tem uma concepção que eu concordo, né? Que não é transformar eu já escutei que eu participava, às vezes eu ia lá na Apple, tinha uns discursos de educação, revolução da educação. Eu discordava completamente quando ele fala assim, pô, eu quero colocar um moleque de 5 anos para ser um TED Speaker. Né? Puta, o cara lá, tinha uma menina, todo mundo louvando, a menina de 12 anos, TED Speaker. Cara, ela estava simulando um adultinho, né? Não que ela não possa, genuinamente, puta, ela estava simulando. Cara, a gente quer o moleque de 5 anos como adulto, ou que é um super questionador. Puta, a Waldorf não concorda com isso, né? A Waldorf fala, inclusive, que tem que ter ritmos, tem que ter disciplinas, tem o que eles chamam de educar à vontade. Então, assim, parece bacana, mas não é assim, puta, desde
pequeno, assim, você vai ficar... Cara, você nem entendeu que tem uma certa regra, porque parece bacana não ter regras. Eu quero ser subversivo, quero contestar sua autoridade, da professora Mariana. Puta, isso é uma bobagem. Aqui a autoridade mudou. A autoridade não é mais por força, ou por cargo, ou por papel, né? Mas como eu na minha equipe, né? Eu tenho coisas onde eu tenho mais autoridade no meu time. Pelo meu cargo, mas puta, pela minha experiência, pelo meu conhecimento. Agora, na transformação digital, o moleque que tinha 20 anos menos que eu, ele é muito mais autoridade do que eu para alguns assuntos. E eu assumia e aceitava tudo, assim, as várias. Então, a autoridade mudou, mas não é contestar todas as autoridades, tem hora para tudo. E voltando para a criatividade, na escola, né? A escola Waldorf ajuda com esses... É uma valorização desse talento humano muito fantástica, né? Na forma de ensinar e de usar as mãos, né? Não é, tela é proibida nos primeiros anos, mas não é que, putz, faz sentido proibir, não, em casa rola e depois rola total, as aulas estão sendo online, mas tem um tempo, puta, cara, você vai colocar um moleque de 3 anos, ficar o dia inteiro, cara, você desenvolve o cérebro, os talentos, se você pegar o giz de cera, se você desenhar, se você prototipar com a mão, fazer a casinha como a gente fazia, isso é importante. E para terminar, lá nas experiências que eu tenho, puta, eu nunca vi a turma, assim, todo ano eles têm no 8º ano, né, Luca? Não sei se você estudou lá, puta, tem o teatro do 8º ano. Puta, os alunos fazem um teatro. Puta, eu posso falar assim, puta, cara, é impressionante o teatro que os moleques fazem, com trilha sonora, com performance, com cenário, eles fazem. Fazia tudo. Eles vendiam sorvete ao longo do ano, docinho, para arrecadar dinheiro para montar os cenários. Puta, é todo um processo bacana de empreendedorismo ali. Os caras se organizam, colaboram, vão atrás dos fundos, montam um negócio artístico, criativo, diferente, que eu estudei no Porto Seguro, e nada contra, né, nada Waldorf. Com muito mais dinheiro, com aquele puta anfiteatro. Cara, fazia bem pior do que né, nesse quesito. Mas não é só Waldorf, né? Assim, tudo que a gente puder fazer nas suas famílias, em casa, outros cursos, como eu falei. Vai lá com o time, compor, tocar piano, pintar, fazer cozinha. Alimenta seus potenciais humanos aí, exercita a criatividade overall, para daí, no seu projeto de startup, no seu projeto da faculdade, na empresa que você for trabalhar, isso não é separado, é você, ser humano, aplicando aquilo que você fazia na escola, na tua casa, vivendo lá. Aí, na sua verdade, né? Então, desejo que vocês busquem aí, reconheçam e aprendam sempre ao longo do tempo, descobrindo a verdade sua do momento, com ética, ajudando a construir essa sociedade de valor baseado em ética e com o ser humano no centro. Maravilhoso, Serafim, muito obrigada. Né, agradeço aqui em nome de todos os professores, todos os alunos que estão aqui, a gente está acompanhando o chat, né, enfim, foi essencial mesmo essa sua fala nessa manhã, né, então muito, muito, muito obrigada mesmo, né, por essa parceria, por esse ensinamento, né, e com isso a gente vai encerrando esse encontro, né, eu vou agradecendo mais uma vez a você, agradeço a professora Mariana e a professora Marinete que cuidaram aqui de todo o evento, né, agradeço aos alunos que participaram, né, e a gente espera você aqui sempre, as portas do Mackenzie estão sempre abertas para você, muito obrigada mais uma vez, um bom dia a todos, a gente tem uma lista, Mari, da frequência. Pessoal, muito bem lembrado pela professora Leila. Eu vou passar para vocês um link aqui no chat, se as perguntas me permitirem, porque vai subindo um monte de quadradinho. Eu vou colar um link, vocês respondam para valer hora complementar, tá bom? Para presença. Para presença. Isso, para a presença e para a hora complementar. Ai, desculpa, gente. Ai, vulnerabilidade. Ai, Serafim, a gente tenta ser séria, assim, não errar, né? Mas acontece às vezes. Desculpa, gente. É muito humano também. Isso nos faz humano. Que bom. Que bom.
Bom, eu agradeço. Se vocês tiverem mais perguntas lá, se o pessoal tiver, pô, me procura lá no LinkedIn, alguma coisa lá. Maior prazer. Ou vocês me mandam. Prazer. Sempre disponível. Sempre uma honra estar com vocês do Mackenzie. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Bom dia a todos, né? Um bom dia de estudos para alguns, de trabalho, né? E até uma próxima. À noite nós temos mais um encontro, espero vocês também, né? Hoje à noite, que horas, professora? Às 7h30. 7h20? 7h30. 7h30. Obrigada, gente. Um grande beijo. Obrigada, Serafim. Muito bom te ver. E até mais, gente.